Paz do Senhor, todos. Vamos aqui ajeitando essa câmera para a gente pregar, falar um pouquinho mais sobre o Evangelho, né, de Jesus Cristo, que é a salvação de todos nós, né? Todos nós somos pecadores e necessitamos receber de Deus a salvação, e a salvação nos é dada pela fé em Cristo Jesus, né? O Senhor Deus, vendo a situação do homem, de pecador que é, incapaz por si mesmo de se salvar, ainda que muitas religiões preguem que o homem pode, de alguma forma, alcançar a sua salvação e um dia estar no céu, mas isso é impossível, visto que o homem é pecador, sua natureza pecadora, ela não permite, né, o homem não dá condições ao homem de um dia estar diante de Deus, que é um Deus santo, um Deus sem pecado, um Deus justo. Então, diante disto, Deus, vendo essa situação do homem, Ele providenciou, então enviou Jesus Cristo, né, que é o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós, para que na sua morte e ressurreição, aquele que crê e entrega a sua vida a Jesus, se arrepende de seus pecados, sua vida de pecado, reconhece que é pecador, reconhece que não tem como buscar a salvação a não ser por Cristo, recebe Jesus como seu Salvador e Senhor, tem os seus pecados perdoados, justificado diante de Deus, e um dia vai para o céu quando Jesus voltar, para buscar a sua igreja, o seu povo, que nele confiou, que nele pôs a sua fé, creu, né, na salvação em Cristo Jesus. E aquele que não crer em Jesus, aquele que não pôr a sua fé em Jesus, aquele que não confessar Jesus como seu Salvador e Senhor, aquele que tentar chegar a Deus por outros meios que não Jesus, infelizmente esses não alcançarão, não receberão, melhor assim, dizendo, a salvação da parte de Deus, porque Deus não deu ao homem outro nome, outro meio pelo qual devamos ser salvos, a não ser pela fé em Cristo Jesus. Isso a Bíblia relata, né, de ponta a ponta, de começo ao fim. E diante disso, hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da idolatria, porque a idolatria, muitas vezes quando nós falamos de idolatria, as pessoas relacionam a idolatria com a religião, principalmente aquelas que adoram vários deuses, ou vários mediadores, ou várias mediadoras, né, representados aí por imagens de escultura, representados aí por imagens de animais, representados aí por imagens de sol, de lua, enfim, todo tipo de criatura, né, adorando no lugar do Criador a criatura. Então, quando a gente fala idolatria, liga-se somente a essas religiões. Nós entendamos que idolatria é muito mais que isso. A adoração a imagens, né, a objetos, isso é a forma mais bizarra que eu entendo, mais evidente assim, de idolatria, né? Imagina você adorar algo feito por mão humana, né, não feito por Deus. Ainda que as pessoas afirmam que não adoram, que apenas aquele objeto representa, não é, uma pessoa, que essa pessoa é santa, ela tem o poder, vamos dizer assim, de estar com Deus, de interceder, né, por nós junto a Deus, mas tudo isso é invenção humana. A Bíblia não ensina assim, muito pelo contrário, né? A idolatria foi a causa
de muitos males no meio do povo de Deus. A idolatria, na verdade, ela existe no mundo desde o início, né? Muito tempo, muito antes de existir religião, muito antes de o homem fundar algum tipo de religião. Hoje nós temos catalogadas mais de 4.200 religiões, né, espalhadas aí por este mundo. É uma quantidade sem fim aí de igrejas, templos, né, todos dizendo que é de Deus, né, adorando às vezes outras coisas que não Deus, mas enfim, todos aí afirmando ter alguma coisa espiritual, alguma coisa de Deus neles. Então a idolatria, ela é muito antes, na verdade, entendo eu, pela Bíblia, que o mundo existisse, que tudo existisse. Primeiramente eu gostaria de abrir aqui em Isaías, profeta Isaías, capítulo 14, uma profecia que Deus falou na boca de Isaías, esse profeta, homem de Deus, registrado na Bíblia, a respeito de Lúcifer, né, o diabo, ou Satanás, que já houve uma rebelião antes mesmo, né, de que tudo existisse, de toda religião, de todo o povo de Deus aqui na terra. Já houve uma rebelião no céu, né? Por conta do quê? Por conta de um anjo, né? Satanás, ele não é Satanás, Deus não criou Satanás, né? Deus criou anjos, seres celestiais. Satanás, Lúcifer, o diabo, ele se rebelou contra Deus, né? Ele se levantou contra Deus, querendo parecer Deus, né? Querendo ser Deus, querendo tomar o lugar de Deus. E por conta disso, ele foi derribado, né? Ele foi condenado por conta disso. Tá certo? Então veja que a idolatria nada mais é do que você querer se colocar no lugar de Deus, ou você querer colocar algo no lugar de Deus, ou alguma coisa no lugar de Deus, não é? Ou algum ensinamento que não aquilo que Deus falou através da sua palavra. Por isso que o cuidado nosso aqui de somente ter a Bíblia, né, como nossa fonte de instrução da parte de Deus, né, procurar sempre interpretar a Bíblia por ela mesma, por aquilo que ela fala, não é? Pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus, que é Deus, para que Ele venha revelar aquilo que Ele quer que nós saibamos, para que não venhamos incorrer no mesmo erro de Satanás, que nada mais é do que o erro da idolatria, né? Vou ler um texto aqui, capítulo 14 de Isaías, onde Deus fala, né, na boca do profeta Isaías, capítulo 14, livro do profeta Isaías, verso de número 12, tem uma palavra que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E no verso 15 diz: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui está falando uma palavra a respeito de Lúcifer, a respeito de Satanás. O que ele quis? Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis se assentar em lugares altos, né? Para a banda dos lados do norte. Né? O que é isso, irmãos? Isso é idolatria, né? Ele queria tomar o lugar de Deus, ou ser semelhante ao Altíssimo, né? Tudo aquilo que nós colocamos entre nós e Deus, né? Tudo aquilo que nós colocamos
ou nós mesmos, naquilo que nós podemos fazer para chegar a Deus, né? Pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos, né? Isso tudo é idolatria. Então veja que a idolatria está falando já lá de Satanás, né? Nos lugares celestiais. Satanás, ele era anjo. Aqui ele fala, né? Estrela da manhã, filha da alva, né? Então, era um anjo criado por Deus, e um anjo, né, no céu, vamos dizer assim, um alto grau, né, de conceito, humanamente falando, diante de Deus. Era um anjo belo, um anjo que Deus criou, né, mas ele, talvez pela sua beleza, pela sua, né, formosura, ele achou que poderia, né, colocar o seu trono acima das mais altas nuvens e ser igual ao Altíssimo. Então o que eu vejo aqui? A idolatria, né, dele mesmo. Ele achando que ele mesmo poderia ser igual ao Altíssimo. Tudo isso é, na verdade, a idolatria. O que aconteceu no Éden? Primeiro pecado. Se nós abrirmos em Gênesis, né, na queda, depois que o homem criou, capítulo 3 de Gênesis, depois que o homem criou, depois que Deus criou o homem, a mulher, tinha dado uma ordem para que eles não comessem de fruto de uma árvore que estava ali. Podia comer de qualquer fruto, de qualquer árvore, menos daquela. Mas Satanás, né, a serpente, aqui falando da serpente, que é Satanás, ele no verso 4, capítulo 3 de Gênesis, né, depois que Deus falou para Eva e para Adão, não coma dessa árvore, porque o dia que comer você vai morrer. Aí a serpente, no capítulo 3, no verso 3, vamos começar. A serpente chega até Eva, né, e lança uma palavra. Verso 2, diz assim: E disse a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente chegou e disse, né, da mulher, no verso 1, ela disse assim, o que disse Deus, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha o engano, né? A serpente já coloca uma coisa que Deus não disse. Deus não disse isso. Deus disse o contrário. Você pode comer de qualquer árvore do jardim, só daquela que não. Aqui a serpente já fala. Deus falou assim que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim, já colocou uma dúvida na cabeça, uma questão, uma confusão, vamos dizer assim, na cabeça de Eva. Aí ela falou, não, ele disse que eu posso comer de qualquer uma, mas naquela árvore que está no meio do jardim, eu não posso comer e nem tocar. E já criou uma certa confusão, porque Deus não falou que ela não podia tocar. Deus falou que ela não podia comer. Né? Então observe que a trama aqui, né, vai acontecendo nessa conversa de Satanás com a mulher. Aí a serpente fala assim, então verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha só a ousadia, né? Deus disse que vai morrer se comer, e a serpente fala, não vai morrer. Então, irmãos, é a mesma coisa hoje. Hoje existe o pecado é a morte, né? O pecado leva nós a morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas as pessoas pecam e idolatram, fazem várias coisas que Deus não permite fazer, por conta de um outro entendimento humano. Ah, não, mas na minha igreja eu posso fazer. Ah, mas na minha igreja, na minha religião é permitido. Ah, na religião tal é permitido. Não vou morrer, posso fazer que não vou morrer, não tem problema. Certo? É o mesmo engano aqui de Satanás. O que nós temos que estar firmado é na palavra. É o que Deus disse na sua palavra. Se nós sair daqui, irmão, nós estamos condenados. Então observe que a serpente, ela engana a mulher dizendo, certamente não morrerás.
Aí ela lança um engano, verso 5, capítulo 3 de Gênesis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus. Serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Serei como Deus. Olha o mesmo engano lá, né? Dizendo que o homem vai ser igual a Deus. Certo? Deus não quer que você faça isso, porque se você fizer, você vai ser igual a Ele. Justamente o contrário. Deus não quer que você faça, Deus não quer que você peque, para que você não venha morrer. Se você fizer, você vai morrer. Mas Satanás fala, pode fazer. Sabe por que Deus não quer que você faça? Porque Ele sabe que se você fizer, você vai ser igual a Ele. Aqui é a idolatria. Eva viu, recebeu essa palavra de Satanás, opa, você é igual a Deus? Então, olhou, viu a árvore, olhou, cobiçou, cobiça dos olhos, viu que era boa para comer, cobiça da carne, deu vontade nela de comer, a soberba da vida, querendo ser igual a Deus, a idolatria, e aí foi lá e comeu, e a palavra diz que depois que ele comeu, Deus então trouxe a sentença, entrou a morte no mundo e a morte passou a todos os homens. E hoje nós somos, né, nascemos com essa morte espiritual sobre nossas vidas, e é necessário que então que nós nasçamos de novo pela fé em Cristo, pela palavra de Deus, de novo gerados, não da carne, mas da palavra. Tá certo? Então, olha aqui, irmãos, como a idolatria ela já vem desde lá de Satanás, Lúcifer, lá da rebelião no céu. Aqui no primeiro pecado você já vê a idolatria, querer ser igual a Deus, certo? E daqui para cá, tudo vem mostrando a idolatria levando o homem ao pecado, ao erro, a soberba do ser humano, né? Existem religiões que eles não creem na Bíblia, ou creem em parte da Bíblia, em parte não. Acrescentam, retiram coisas da Bíblia, certo? O que Deus condena, Deus não aceita isso. A palavra de Deus tem que ser aceita como ela é, não pode ser acrescentada nem tirada nada aqui. É a palavra, certo? Mas o que o homem faz? Ele acrescenta doutrinas humanas, doutrinas da sua religião, daquilo que ele acha que pode fazer, que não tem problema, certo? E as pessoas aceitam como sendo de Deus, e não é. A idolatria é uma delas, né? A idolatria, ela é abominação aos olhos de Deus. Mas por que Deus não gosta da idolatria? Nós vimos aqui, lá desde a época, lá no céu, onde já houve uma rebelião, né? Uma contenda, com referência a Satanás, a Lúcifer, ser derribado do céu por conta dele querer ser igual ao Altíssimo. Aqui nós vemos o pecado, né? Satanás enganando o homem, dizendo que ele vai ser como Deus. Né? Não há ninguém como Deus, né? Deus é só Ele. Só existe um Deus, só existe um mediador entre os homens e Deus, que é Jesus Cristo, o homem, que foi dado para perdão dos nossos pecados. Nada mais pode existir entre nós e Deus e o homem, só a não ser Cristo Jesus, o próprio Deus que se fez carne para pagar os nossos pecados. Saiu disso, né? Saiu do Evangelho, saiu da boa nova salvação, colocou outro nome aqui, né? Colocou obra, colocou religião tal, religião, eu vou para o céu porque eu sou da religião tal. As pessoas idolatram templos feitos por mãos humanas, lugares que eles acham que é santo, né? Templos feitos por mãos humanas dedicados a ídolos, né? a estátuas. E as pessoas saem longe, enganadas, achando que isso é de Deus, e vão lá adorar a imagem, adorar o lugar, achando que aquilo é de Deus, achando que Deus está concordando com aquilo tudo. É o que levou Satanás a cair, o que levou Eva e Adão a cair, o que leva muitas pessoas hoje a cair. A nação de Israel, né, que foi uma nação que Deus tirou da terra, formou na terra para servir a Ele, também caiu nesse pecado da idolatria, né? Na época dos reis, o primeiro rei de Israel foi Saul.
teve uma época da monarquia, né, dos reis de Israel. Tivemos Davi como segundo rei, Salomão como terceiro rei. Tivemos aqui Saul como primeiro rei de Israel. E nós vemos aqui que Israel sempre caiu nesse pecado de idolatria, Deus sempre repreendendo Israel por conta da idolatria, né, por conta da desobediência a Deus, tá certo? E não foi diferente com Saul. Saul foi um rei, né, ele era um homem simples, né, quando ele foi escolhido para ser rei de Israel, ele até nem queria, porque ele se achava que não tinha como, né? Ele se achava muito pequeno para exercer tal posição diante de Deus. Mas é assim mesmo, né? A pessoa começa, às vezes, na sua simplicidade, servir a Deus. A gente vê muito isso hoje também, né? As religiões aí começam, as igrejas começam na simplicidade, e a igreja, o ministério vai crescendo, a igreja vai crescendo, a idolatria entra, né, no meio do negócio, e aí perverte a fé, perverte todas as coisas, a pessoa, em vez de adorar a Deus, começa a fazer a idolatria, tudo na intenção de adorar, na verdade, o dinheiro, né, que é o mamon. Deus mamon é o Deus do dinheiro, das riquezas. Então o que nós temos visto aí hoje é muito isso, né? As igrejas, umas igrejas aí, grandes aí, que tem no meio evangélico, ou mesmo em qualquer meio religioso, elas começaram pequenas, e quando estavam pequenas, elas eram fiéis ao Senhor, pegavam o evangelho como ele é. Depois começou a crescer, a haver um crescimento do ministério, e aí começa a entrar a questão do dinheiro, né? A cobiça ao dinheiro, a soberba, a própria idolatria mesmo, e começa a inventar coisas, né? Nós temos hoje tantas coisas aí no meio evangélico, que não deixa de ser idolatria, pastores, né? Sendo idolatrados, apóstolos, o nome de apóstolos aí sendo idolatrados, bispos, né? De tantas igrejas sendo idolatrados, venda de lenço, de sal, de vela, de não sei o que, um monte de coisa aí que tem, que eles vendem aí, tanto no meio católico, quanto no meio evangélico, ou no meio religioso, de uma forma geral, tudo querendo ganhar dinheiro, né? E aí deixa a salvação, deixa o evangelho de lado, é a idolatria, né? Então a idolatria não é só, a idolatria na verdade ela não está só no ato de você se prostrar diante de uma imagem, né? Achar que aquela imagem tem algum poder, alguma coisa, mas está no coração. Todo pecado, toda idolatria, ela começa, na verdade, dentro do coração. É do coração que procede os maus pensamentos, é do coração do homem que procede o pecado, é do coração humano que é corrupto, que é mau, que procede toda essa questão da idolatria, do pecado, da adoração ao dinheiro, ao mamon. E não era diferente com Israel. Já naquele tempo, né, a gente vê a questão da idolatria. Mas observe que aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, o último juiz, né, de Israel, depois de Samuel entrou a monarquia, o primeiro rei foi Saul. Samuel que ungiu Saul. Mas aí que nós temos uma questão que Deus dá uma ordem através de Samuel e manda Samuel, que era profeta, falar para Saul pelejar contra os amalequitas. Os amalequitas eram uma nação inimiga de Israel, né? E Deus tinha determinado que Deus iria banir os amalequitas da face da terra, devido aos seus pecados, devido ao que ele fez contra Israel, o seu povo. Deus tinha determinado isso. E Deus então manda Saul pelejar contra Amaleque e destruir tudo. Apagar a memória de Amaleque da face da terra. Era para matar todo o rei, tudo, não é para pegar nada. O despojo, os animais, vacas, tudo, o povo, tudo é para destruir tudo. A ordem era essa, destruição total de Amaleque. Mas aí Saul foi, em vez de cumprir, né, ele trouxe vivo o rei de Amaleque, né, ele poupou o rei de Amaleque e trouxe ele vivo, Agag, rei dos amalequitas.
E também trouxe alguns dos animais, né, escolhidos ali, os melhores animais, as melhores coisas ali de Amaleque, os amalequitas, o povo poupou e trouxe, enquanto que a ordem era para destruir. Então não destruiu tudo. E Deus, vendo isso, ele manda Samuel então repreender Saul, né? E aí nós vamos ver essa história aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, e Samuel começa a falar dessa forma com Saul. Então disse Samuel a Saul, verso 16 do capítulo 15 de 1 Samuel: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. Então Samuel chegou a Saul e falou, espera aí que eu vou falar para você o que o Senhor disse para mim esta noite. E Saul disse, fala então, Samuel. E disse Samuel a Saul, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, não foste por rei de Israel, sendo tu pequeno aos teus olhos, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, o Senhor que te ungiu, o Senhor levantou a você, Saul, rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. A ordem é essa. Aí ele fala no 19, por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste, ou pegaste, né, ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Só trouxe Agag, mas a ordem era para destruir tudo. Então só trouxe Agag, rei dos amalequitas. E o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O que Saul está dizendo? Ó, eu matei todo mundo lá, mas eu trouxe o rei, Agag, né, rei dos amalequitas, que eu trouxe comigo, trouxe para cá, certo? Mas o resto eu destruí tudo, quer dizer, não cumpriu a ordem de Deus, certo? Mas, e o povo, e ele aí coloca a culpa no povo, né? O povo pegou as melhores vacas, as melhores ovelhas, mas eles pegaram para oferecer como holocausto, né? como oferta de sacrifício ao Senhor em Gilgal, né? Foi para isso que eles tomaram, justificando diante de Deus. A ordem era para destruir. É igual acontece hoje, quando Deus nos chama, quando Deus nos tira do mundo, né, e nos traz para a sua presença, é para nós destruir o pecado da nossa vida. Aqui o amalequita representa o pecado na nossa vida, o nosso inimigo, que é o pecado. Então nós temos que destruir, nós não podemos ficar, esse pecadinho aqui dá para ficar, né? Não é tão grave esse pecadinho aqui, então Deus não vai considerar, né, esse pecado, que é um pecado, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Não, quando Deus nos chama, quando Deus nos traz para a sua presença, Ele quer que nós destruamos o pecado. O nosso inimigo é para ser destruído. Toda mentira, idolatria, inveja, tudo aquilo que é da carne, nós devemos destruir. Não devemos poupar nenhum tipo de pecado. E foi o que Saul fez aqui, poupou, né, alguns o rei, né, e alguns animais. Agora olha só o que Samuel fala a Saul, da parte de Deus. Verso 22 do capítulo 15. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, já que ele tinha falado que os animais ele trouxe para fazer sacrifício e holocausto, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Será que Deus tem prazer em holocausto, em sacrifício, mais do que você obediência ao que Ele manda fazer, à sua palavra? Tem porventura Deus, perguntando para Saul, né? Aí ele completa, eis que obedecer a palavra é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Então todos esses sacrifícios, esses animais que vocês trouxeram para sacrificar ao Senhor,
sendo desobediente ao Senhor, você acha que isso é melhor do que obedecer ao que o Senhor mandou? Então muitas pessoas fazem coisas, cerimônias religiosas, achando que está agradando o Senhor, mas são cerimônias fora daquilo que Deus ordena. Deus quer obediência à sua palavra. Deus quer que você fale não à idolatria. Agora, não, mas isso aqui é de Deus, isso aqui não tem problema, eu não estou idolatrando, eu estou aqui só venerando, eu estou só aqui honrando, estou só aqui lembrando. Mas Deus não quer isso, certo? Veja bem o que ele fala no verso 23. Porque a rebelião, ele foi rebelde contra a palavra de Deus. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Mesma coisa. Você ser rebelde, desobediente à palavra de Deus, é a mesma coisa de você praticar a feitiçaria. E o porfiar, o que é porfiar? Teimar, não obedecer, né? Resistir à ordem de Deus, ser desobediente a Deus, né? Porfiar, teimar, né? Naquilo que Deus não quer que você faça. O porfiar é como iniquidade e idolatria. Olha a idolatria aqui. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei em Israel. Olha a gravidade. Então, eu estou trazendo essa palavra aqui da parte de Deus a respeito da idolatria. Não estou aqui querendo acusar a religião A, B, C, D. A idolatria, como eu disse, já é antes de qualquer religião. E hoje, toda religião fundada por humano tem um certo grau de idolatria. Certo? E nós devemos estar atentos a isso para não cair nesses erros. Que são religiões fundadas por seres humanos, homens, com falhas, com erros, e às vezes colocam coisas que Deus não está de acordo. E aí nós caímos no pecado, no erro da idolatria. Certo? Então é essa palavra que eu queria deixar como alerta aí. E aqui em Romanos, né? Lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, Paulo também coloca uma palavra a respeito da idolatria. E eu queria deixar aqui também, para terminar esse vídeo, que diz assim, Romanos capítulo 1, verso 18. Paulo escrevendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, aquilo que nós não podemos ver de Deus, desde a criação do mundo, porque ninguém sabe como é que o mundo foi criado. A Bíblia fala que Deus falou e as coisas aconteceram, mas nós não vimos isso, certo? Então, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Então, ninguém tem desculpa diante de Deus por não saber, ou não conhecer, ou dizer alguma coisa assim, eu não vi Deus, eu não vejo Deus, eu não conheço Deus, então como é que eu vou acreditar em Deus? Não, as coisas criadas, né, os planetas, o céu, a terra, a água, a luz, tudo foi criado por Deus. E nós podemos ver, os vegetais, os animais, nós mesmos, né, que somos criaturas. Então não tem, nós ficamos inexcusáveis diante de Deus. E aí continua, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato, olha o coração, de novo aqui falando do coração, é do coração, irmão, do homem que procede as coisas erradas. O seu coração insensato se obscureceu, dizendo os sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, glória de Deus que é incorruptível, Deus não tem pecado, não pode pecar, é incorruptível,
a presença de Deus em semelhança da imagem de homem corruptível. Então faz uma imagem de um homem, de uma mulher, de um animal e diz que aquilo ali representa Deus. Aquilo ali que o homem fez com a sua mão representa a presença de Deus incorruptível. Ou seja, uma pessoa que é pecadora, que é corruptível, que é humana, criada por criatura, representando o Criador. Muda, tira a glória de Deus e põe a glória para a criatura. É isso que ele está dizendo aqui. Do que? Semelhança de homem, ser humano, mulher e homem, corruptível, também de aves, de quadrúpedes e de répteis. Todo tipo de animal, né? Tem países aí, religiões aí que diz que a vaca é Deus, o rato é Deus, tudo é Deus, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Aí ele continua, pelo que também, então, diante disso, Deus os entregou às cobiças, às concupiscências de seus corações, daquilo que o coração deseja, a cobiça do seu coração, que é a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Honraram mais a criatura do que o Criador. Colocam a criatura, aquilo que Deus criou, no lugar do Criador. É idolatria. Ele está falando aqui capítulo 1 aos Romanos. Tá certo? O que acontece por conta disso? Por causa do seu coração ser assim, Deus deixa você caminhar nos desejos do seu coração. E aí as pessoas começam a fazer todo tipo de imundícia, todo tipo de pecado, todo tipo de coisa errada que nós vemos no mundo aí, é por conta disso. Por conta de tirar a glória de Deus e colocar a glória no homem. É idolatria, né? Olha a gravidade da idolatria. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao Senhor. Falando aqui do homossexualismo, mulher com mulher, homem com homem. Quer andar assim? Você acha que está certo assim? Então Deus permite. Vai andar desse jeito aí. E aí as pessoas começam a cometer todo esse tipo de coisa aí por conta da idolatria, por conta de não glorificar o Deus único e verdadeiro. E como eles, verso 28, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então não quer ter conhecimento de Deus, não quer conhecer a palavra, não quer conhecer o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, quer ficar enganado aí com a religião, com as coisas do ensinamento humano, muito bem. Então, como vocês não querem ter o conhecimento de Deus, Deus os entrega a fazerem terem sentimentos perversos e fazerem coisas que não convêm. Que coisas são essas? Aí o verso 29. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, não gostam de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Tudo isso é por conta da idolatria, por conta de não querer conhecer o Deus Todo-Poderoso que fez o Criador dos céus e da terra e glorificar mais a criatura do que o Criador. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consentem aos que as fazem. Todos aqueles que não conhecem Deus, todos aqueles que não estão inteirados na palavra de Deus, que não obedecem a Deus, não é a religião, a questão não é a religião. A religião, toda religião, ela é idólatra. Ela tem alguma coisa de idolatria, toda, seja qual for a religião. Porque são feitas por homens, doutrinas humanas. Mas se você ficar na palavra de Deus, conhecer Deus pela palavra, por aquilo que Ele se revelou a nós, pela palavra, obedecer a palavra de Deus, você vai se livrar de fazer tantas essas coisas aqui. Tá certo? Por isso que o mundo está do jeito que está. Porque não querem saber de Deus, não querem conhecer a Deus, ignoram Deus, não glorificam a Deus, glorificam mais o homem. Tudo isso por conta da idolatria. Então, idolatria não é só você adorar simplesmente uma imagem. Como disse, isso é bizarro, né?
mas é você colocar qualquer coisa entre Deus e os homens, ou no lugar de Deus, até mesmo a gente, né? Se você acreditar em alguma coisa além da palavra de Deus, você é um idólatra. Se você colocar a fé em você, nas suas obras, você está idolatrando a você mesmo. Se você colocar sua fé na religião onde você está idolatrando a sua religião. Se você colocar fé num lugar que você vai e lá você recebe alguma coisa da parte de Deus, você está sendo idólatra. Você está idolatrando um lugar. Deus falou assim que Deus é espírito, Jesus disse. E importa que os que eu adoro espírito e em verdade. O que é verdade? É a palavra de Deus. Espírito e verdade. Certo? Mas essa mensagem que eu deixo aqui, de alerta, né, a todos. Estou falando que eu também, né, fui muito idólatra. Adorava vários tipos de ídolos, não só religiosos, mas ídolos mundanos, aí, futebol, carnaval. Eu mesmo achava que eu que era o bom, né? As obras que eu fazia, que era bonzinho, né? Tudo isso é idolatria, irmãos. Nós precisamos estar atentos que, na verdade, o único que pode ser adorado e deve ser adorado por nós é o nosso Deus. Aquele que nos criou, aquele que criou todas as coisas, só Ele. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado a nós como mediador entre Deus e os homens para perdão de nossos pecados. E o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós a partir do momento que você recebe Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador de sua vida. Que essa palavra fale ao seu coração mais profundamente, que você venha ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, né, conhecer a verdade, se afastar dessas idolatrias, dessas doutrinas humanas, idólatras que existem por aí no mundo, que estão assolando o mundo. A idolatria assola o mundo, né, deixa o mundo na situação que está. O Senhor Jesus está voltando, né, Ele vai voltar, porque o pecado já está atingindo níveis terríveis. Estão falando de guerras, rumores de guerras, pragas, carestia, fome, tudo isso aí já está no mundo, e o Senhor Jesus vai buscar a tua igreja. Eu espero que você, né, venha, se ainda não tem Jesus, que você venha ter Jesus, venha colocar sua fé em Cristo, se arrepender dos seus pecados, né, reconhecer que é pecador, que é falho, todos nós somos, pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, o perdão dos vossos pecados, arrependendo dele, buscando o conhecimento do Senhor, na sua palavra, obedecendo a Deus. Certamente, naquele dia que Jesus vai vir buscar, que está em breve, vai acontecer em breve, eu creio, você estará entre os remidos, você estará aí fazendo parte desse povo que só o Senhor sabe quem é, certo? Não é porque é da religião A, B, C, é porque tem fé em Cristo Jesus, que você possa receber esse Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor e seja salvo. Creia no Evangelho, arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho e será salvo. Não só você, mas a tua casa também. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.